O que aconteceu foi que elas entraram num patamar extremo de submissão, assim, de desejo máximo de ser submissa minha. Me mandava lá, hoje você não deve estar a fim de conversar de novo, né? Eu mandava, não, plau, recebi um nudão. A primeira vez que aconteceu isso, eu fiquei, não, algo está errado aqui. Por que ela me mandou um nude? E outra perguntou, mas você é gay? Por que você me ignora assim? Por que você não quer nada comigo? Eu sei que eu sou bonita, então você é gay, né? Provavelmente só questionaram pra tentar atingir meu ego. Eu e o Samuel tava desconfiando de que as mulheres gostam de ser mulher de malandro mesmo, sabe? De cara ruim, cara que maltrata. E até então, infelizmente, estava batendo, estava fazendo sentido com as 10. E o profano feminino surge, meu querido. Inclusive, isso é aquela questão que a gente sempre fala, né? Que, elas sempre preferem tentar consertar um cafajeste que gere emoções do que simplesmente aceitar um bonzinho que não oferece desafio algum. Um dos pilares fundamentais de todo homem no desenvolvimento pessoal é o seu estilo. O seu estilo vai comunicar, cara, muita coisa sobre você e todo mundo tá o tempo inteiro julgando a sua aparência e te avaliando como pessoa a partir disso. Olha só, em agosto é o mês do meu aniversário e eu vou colocar o código do destaque, o meu livro de moda, cara, pela metade do preço, tá? Se você já tinha vontade de comprar esse e-book, mas nunca comprou, está pela metade do preço. Vai estar, cara, menos do que um Big Mac. Você vai estar adquirindo um material que vai ajudar a você a dar um boost absurdo no seu estilo, tá? Vou deixar o link aqui no primeiro comentário fixado. Corre lá, porque depois de agosto, meu querido, só no final do ano. Fui. Homens e mulheres, meus caros, possuem suas próprias naturezas e, portanto, possuem seus lados sagrado e profano. Homens e mulheres. E quem tentar negar esse fato está sendo inocente ou simplesmente está tentando se manter no mundo de ilusão. Por que eu estou dizendo isso, cara? Porque o que acontece? Esse camarada aqui se chama Douglas Flamino, vocês provavelmente conhecem ele. Ele tem um canal muito bom no qual ele faz umas experiências muito interessantes, tá? E a experiência que ele fez dessa vez foi a seguinte, ele tentou realmente compreender se mulheres possuem uma atração à canalice, tá? À cafajestagem, a um lado mais sombrio dos homens, o profano masculino da... Vamos colocar assim, da arrogância de você literalmente maltratar o sexo oposto. Sem muitas delongas, vamos ver o que ele diz aqui. Olá, seres, sejam bem-vindos à experiência. Meu nome é Douglas Flamino e hoje, infelizmente, eu vou mostrar pra vocês aqui o resultado de uma experiência que nem era pra vir aqui pro canal. Esse negócio aí de ser bad boy com as mulheres, tratar as mulheres mal, que bagulho. Isso daqui não era pra ser gravado, eu não ia jogar isso pra público porque pode ser muito prejudicial pra mim, mas eu acho que tem mensagens positivas pra passar dentro de uma experiência estranha, ruim, não tem outras palavras. Tá, e como tudo isso começou? Por que eu decidi fazer isso com mulheres? Eu tenho um amigo muito próximo meu, vocês já viram ele aqui em vários vídeos, que é o Samuel. E de uns tempos pra cá, sei lá, de 2 anos pra cá, o Samuel tem tido problemas muito graves com mulheres. E a cada dia que passava e ele sofria um negócio diferente, ele me fazia os relatos e eu ficava chocado, porque eu nunca passei pelas situações que ele estava passando repetidas vezes, consecutivas vezes. E há pouco tempo atrás eu acabei lendo alguns livros relacionados à persuasão, como fazer amigos e influenciar pessoas, também bem legal. Simplesmente a bíblia das relações sociais. Vocês precisam ler esse livro, cara. Eu sempre indico ele no canal. Então, são livros que você termina de ler diferente. E aí, após esses episódios com o Samuel, eu acabei lendo um livro extra, que não era sobre persuasão, mas eu fiquei muito intrigado com esse livro, ouvi falar dele e decidi ler pra ver o que era. O livro se chama As Regras de David X. Sério, eu não indico você ler esse livro em específico. É um livro, sei lá, aparentemente sobre sedução, mas ele tem um palavreado bem baixo, assim, é cheio de palavrões e tudo mais. Mas acontecem algumas coisas, assim, curiosas nesse livro. E depois de eu ler esse livro... Tradução, ele é chulo e escrito com vulgaridade no linguajar de uma forma geral, mas o que ele diz é difícil de refutar, né? Eu sei. Eu desacreditei do conteúdo. Eu não acreditei que o tal do David X, que seria o autor do livro, mencionou que seria possível se você colocasse em prática. É um livro, basicamente, onde esse cara ensina como você pegar mulher a rodo. A rodo! Só que o que aconteceu? O que fez eu gerar uma pequena credibilidade nesse livro a ponto de testar as coisas que estavam nele. O Samuel comigo e tudo mais, a gente tem percebido algumas diferenças na nossa personalidade que pode ser a chave que faz com que as mulheres lidem diferente com ele e lidem diferente comigo. E como que eu e o Samuel percebeu isso? Casou que algumas pessoas que a gente conheceu em comum tratou a gente de forma diferente. E a gente ficou... Por que isso está acontecendo? E a gente... As pessoas tratam diferente vários fatores, cara. De repente, alinhamentos com questões individuais, como, sei lá, gostos musicais, alinhamento de opiniões, espectro político. Às vezes também a aparência se conta muito, vocês precisam entender o efeito halo e como isso afeta as relações sociais. Muita coisa.
Ou em uma conclusão rápida, assim, sem fundamentos, de que era porque ele era bonzinho demais e tudo mais, e eu, como era mais na minha, gerava, sei lá, talvez um pouco mais de respeito, Sigma. alguma coisa assim. E aí eu decidi fazer testes. Testes que nem eram pra estar falando sobre esses testes aqui, porque é um pouco antiético, na minha opinião. Mas eu decidi fazer, ninguém é perfeito, né? Eu decidi fazer Claro, testes as views de formas sempre de ganham, comunicação diferentes, com 10 garotas diferentes, aleatórias, que eu nunca conversei na vida e nunca tive nenhum tipo de contato. Por que 10 garotas? Porque 10 é um número fácil de criar uma estatística. E o que eu decidi fazer? Eu decidi tratar algumas dessas garotas, em certo momento, com desdém, com menos importância. Eu chamava elas pra conversar, assunto normal assim, do nada, isso no Instagram. Puxava um assunto e de repente eu ia reduzindo gradualmente o interesse, ainda de forma educada, a pessoa tá lá de boa, eu não vou ser um desgraçado com ela do nada, né? Já avisando com antecedência, nenhuma garota foi prejudicada com essa experiência. E de pouco... Cara, é muito engraçado. Eu quis trazer esse vídeo justamente porque eu tenho a impressão de que o Douglas, ele é um cara mais pro espectro progressista, tá? Ele não fala sobre políticas, eu respeito muito isso no canal dele, mas ele tem muitos traços de cara progressista, ele é vegano e tudo mais. Então, você pegar um cara que ele tem uma perspectiva mais progressista para confrontar a realidade daquilo que as pessoas que falam de sedução, né, que geralmente elas tendem a ser enxergadas como caras misóginos e blá blá blá, red pills, que tendem também a serem associados com pessoas do campo mais de direita e, portanto, radicalizados no espectro oposto. É interessante ver o cara confrontar essas ideias e ver, no final das contas, o resultado dessa brincadeira. Em pouco, gradualmente, eu ia dando algumas red flags de que talvez eu não fosse um cara tão legal. Pra ver se em algum momento eu deixava isso explícito pra elas e elas davam um corte. Não quero mais falar com você não. Que cara babaca, oxe. Tá... Por que você tá agindo desse jeito? Eu, falando com uma pessoa que agiu como eu agi, teria essa reação. Detalhe, todas essas garotas que eu selecionei eram garotas bonitas. Eu acho que esse detalhe é importante de ser mencionado. Mas como que eu fazia nesse assunto pra não destratar uma pessoa do nada e ser um otário com uma menina e, sei lá, gerar um trauma na menina? Eu ia fazendo isso de forma bem gradual, tipo... E um dia eu falava, não estou com muita vontade de conversar com você hoje, até mais. Vazava, o que pra mim isso já é uma atitude bem otário, assim, sabe? Ou sei lá, deixava a pessoa no vácuo muito tempo, a pessoa no meio da conversa eu saía da conversa. O que acontecia comigo no Tinder, né? Na minha experiência de Tinder aqui no canal, é o que mais acontecia. Conversando... É muito engraçado como é que o homem, quando ele é mais insensível com a mulher, né? Quando ele começa a tratar a mulher como muitas mulheres tratam os homens, o cara se sente mal, já acha que isso é um comportamento tóxico, babaca. Quando que pro homem isso é a coisa mais normal lidar com esse tipo de comportamento feminino. Ele mesmo lida com isso no Tinder, mas não sei se ele chamou esse comportamento de babaca, o que pra mim é um comportamento bem babaca, mas quando o homem faz isso, geralmente é muito mal visto e eu acho isso muito engraçado, cara. Eu tô dizendo, na verdade, hipócrita, tá? Mas, enfim. A pessoa, do nada, a pessoa nunca mais me respondia, assim, no meio de uma conversa totalmente amigável. Aí eu falei, putz, mas que bagulho chato, hein? Vou fazer. Ou quando a menina falava sobre alguma opinião dela, eu discordava fortemente, tipo, nossa, mas... Sério que você acha isso? Que bosta, hein? Mas que bosta, sabe aquele cara chato? Eu dava início a, inicialmente, ser um cara chato. E dia após dia, essas garotas estavam a continuar mandando mensagem pra mim. Não era eu que ia atrás pra conversar, eu simplesmente parava de falar. E elas continuavam mandando mensagem pra mim. Como se não... A técnica do push and pull, né? Você dá um pouquinho de atenção, cultiva ali na pessoa, né? Uma vontade de conversar e depois você começa a ser babaca com a pessoa. Você começa a tirar esse investimento. Bastasse eu ter sido chato já a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta conversa. E durante todo esse processo, não com todas, mas eu já tava mostrando alguns prints pro Samuel falando, mano, olha isso. Parece que ser legal não é tão eficaz mesmo. Como eu tô sendo e as meninas estão vindo conversar comigo, estão reagindo nos meus stories, fazendo um monte de coisa aqui, tipo, sendo super agradáveis comigo. E aí começaram a vir as indiretas de aparentemente estarem interessadas em mim. E desde o começo, pra ter um pouco de responsabilidade emocional, eu já deixava bem explícito, olha, eu não tenho nenhum interesse em você, tá? Que fique bem claro aqui. Eu falava claramente pra todas elas. Não existe nenhuma possibilidade de nós termos algo, porque as... Basicamente, o cara tá dizendo o seguinte, olha, todos os caras com quem você conversa pelam o seu saco e dariam tudo pra sair com você. Mas eu vou ser respeitoso e só dizer que você não me atrai em nada. Eu não quero, de forma alguma, sair com você. Você não me atrai de nenhuma forma. Eu não quero, mano. Você não consegue exercer a sua atração feminina comigo. O que vocês acham que vai acontecer? Ela vai simplesmente, ok, beleza, e seguir a vida dela em frente. Ou ela vai falar, porra, por que todo cara dá em cima de mim? Pela o meu saco. Mano, lambe o meu salto. E esse cara que eu aqui exerci um pouco de conexão, começou a trocar uma ideia, as energias bateram, meu querido. Porque esse cara está dizendo que a minha sedução não faz qualquer efeito com ele, ao ponto de ele simplesmente me descartar antes de eu descartá-lo. Diretas começavam a virar diretas e aí chegava naquela pergunta, mas você ficaria comigo? não.
Não, eu era bem claro, bem transparente. E às vezes de forma até um pouco cruel, né? Que perguntava, ah, por quê? Eu falava, não, não é questão de aparência, é porque realmente não existe um motivo pra eu me atrair por você de forma alguma. Nem personalidade, não tem nada em você que me atrai. Então, não existe chance. Eu falava isso, aí eu pensava, pronto, a partir daqui a pessoa vai falar, ah, seu babaca, me bloquear. E não era isso que acontecia. E o padrão se repetia em todas. Igualzinho. Igualzinho. Esses detalhes que eu estou mencionando aqui não eram citações do livro lá das regras do David X. Aquilo eu vim a testar depois. Esses testes iniciais de eu começar a ser um chato, um babaca, foi porque eu e o Samuel tava desconfiando de que as mulheres gostam de ser mulher de malandro mesmo, sabe? De cara ruim, cara que maltrata. E até então, infelizmente, estava batendo, estava fazendo sentido com as 10. E o profano feminino surge, meu querido. O profano feminino deu as suas caras. Mano, o profano masculino é essa sede libidinosa por copular, meu parceiro. Assim como também a violência, a sede por poder, tudo isso aí, meu parceiro, é o profano masculino. Agora o profano feminino é justamente essa questão, sabe, de exercer o domínio da sexualidade sobre o homem, né? Manipular o homem através do sexo. Isso, obviamente, não é uma coisa tão aflorada em todas as mulheres. Nem toda mulher vai ter isso aflorado. Mas eu, Felipe, acredito que toda mulher possui esse profano em alguma dosagem. E, infelizmente, a maioria simplesmente vai tentar exercer o domínio sobre o homem através da sexualidade e da sensualidade. A estatística ainda estava no 100%. E como eu havia falado, a partir desse momento da rejeição, de eu falar, ó, não existe chance entre nós, não ficaremos, não tem interesse, tá? Está claro? Elas começavam a ficar super puxa-saco e chamar mais vezes ainda pra eu conversar e elogiar coisa nos meus stories e tentar, sabe quando a pessoa tenta fazer um rapport? Rapport é quando a pessoa tenta ser parecida com você à força, assim, tipo, ah, eu também gosto disso. A pessoa começar a adaptar a personalidade dela, a sua personalidade, pra ter uma espécie de aprovação. Isso começava a acontecer. E eu tava achando isso desconfortável. Porque, pô, dá dó. Enquanto tudo isso daí ia acontecendo, eu ia atualizando o Samuel. Eu falava, mano, olha aqui, ó. Olha esse print aqui, ó. Olha o que tá acontecendo. Olha como ela respondeu. Olha só, olha isso aqui. E a gente não tava acreditando que as nossas teorias estavam funcionando. Ou eu dei o azar de ser um dedo podre e escolher 10 garotas que é mulher de malandro. Não, meu querido, você não foi, sabe, o dedo mágico, tipo assim, caraca, eu consegui acertar nas 10. Não, meu querido, é muito simples, cara. É muito simples. Essa questão de que, as pessoas falam, né, a mulher, ela tem atração pelo mal. Que, na verdade, o que acontece, cara, é que eu sou muito mais inclinado a acreditar que a mulher, ela se sente atraída por poder. E com o poder, você pode entender tanta coisa. Um homem autoconfiante, que ele tem um controle de si ao ponto de ser inquebrável, diante dessa necessidade da mulher de seduzir o homem, isso é uma forma de poder. Ele tem poder sobre si mesmo e a sua própria narrativa ao ponto de ser inquebrável diante de uma mulher. Isso é atraente. Claro, isso vai estar atrelado, obviamente, o cara tem que ser minimamente atraente para aquela mulher, passar na régua mínima dela, entre outros fatores. Mas a partir do momento em que está nivelado meio a meio ali, a mulher percebe aquele cara como um potencial ficante e ele vê aquela mulher como uma potencial parceira. Mas ele exerce sobre ela essa narrativa de você não me atrai, eu não quero saber de você, ela vai ser muito mais submissa à ideia de tentar conquistar aquele cara do que ela o faria com um cara que já entrega os pontos e fala assim, eu sou completamente, cara, submisso a conquistar você, mulher. Então, assim, esse é um profano feminino, né? A ideia de, tipo assim, caraca, ser tão submissa a uma narrativa tóxica de um cara só porque ele simplesmente se mostra um desafio pra ela. Um desafio. Que gosta de apanhar, que gosta de sofrer, que gosta de escolher cara lixo, né? Porque Inclusive, isso é aquela questão que a gente sempre fala, né? Que elas sempre preferem tentar consertar um cafajeste que gere emoções do que simplesmente aceitar um bonzinho que não oferece desafio algum. Pessoa ali conversando com elas, pra mim era um cara lixo. E aí eu entrei em uma outra etapa de testes. Eu pensei assim, tá, vamos ver quanto tempo vai demorar pra elas me esquecerem se eu parar de falar com elas. E era todo santo dia. Nenhuma me abandonava. Eu não respondia, mas tava lá. Todo dia nos meus stories, comentando, reagindo e chamando pra conversa. E no dia seguinte, mesmo sem eu ter respondido nenhuma das mensagens do dia anterior, tava lá chamando de novo. E aí que vem a pior parte dessa experiência. Quando eu começava a ser seco, tipo assim, sei lá o que, comentava alguma coisa pra mim, eu, sim, não. Só lapada seca, assim. Resposta direta, que claramente a pessoa não tem interesse em conversar. E aí quando eu tava nesse momento de respostas mais curtas e objetivas, começavam a apelar, olha que engraçado. Todas as 10, estatística de 100%, começava a apelar pra parte sexual. Tomara que meu vídeo não desmonetize. Então, por exemplo... Sabe o que é engraçado? É que o Chris, do Todo Mundo Odeia o Chris, ele já cantou essa pedra nos anos 2000, irmão. A série já vinha, alertando isso pra gente,
cara, mais de 1,5 décadas, meu parceiro. Precisou passar toda a década dos anos 2000, né, pelo menos a metade pra cá, e depois os anos 2010 e chegar agora, em 2024, pra ele poder constatar isso. Ah, meu parceiro, só uma coisa que eu queria saber, parceiro. Essas meninas conheciam ele através do canal dele, que é um canal grande até, ou elas não conheciam ele de forma alguma? Isso também influencia bastante, tá? Eu queria muito saber disso. Me mandava lá, hoje você não deve estar a fim de conversar de novo, né? Eu mandava, não, plau, recebi um nudão. A primeira vez que aconteceu isso, eu fiquei, não, algo está errado aqui. Por que ela me mandou um nude? E outra perguntou, mas você é gay? Por que você me ignora assim? Por que você não quer nada comigo? Eu sei que eu sou bonita, então você é gay, né? Provavelmente só questionaram pra tentar atingir meu ego. Claro, porque isso também é uma tática feminina, meu querido. Você consegue imaginar, mano, isso não passa de forma alguma pela cabeça de um homem ser rejeitado por uma mulher e atacar a feminilidade dela. Tipo, pô, você é sapata? Por que você tá me rejeitando? Você não gosta de homem? Isso nunca nem ocorre na cabeça de um sujeito. Mas isso é uma tática feminina. E é muito hipócrita, por sinal. Porque geralmente, pega aí uma garota progressista, né, mais feminista, mais à esquerda, pergunta se um cara é gay, sabe, sinalizando que isso possa ser, de repente, um problema para tentar atacar o cara. Por que que a mesma que defende a militância LGBT é a mesma que usa a militância LGBT como ofensa pro cara, né, como uma forma de tentar manipular o cara, sabendo que aquilo vai, de repente, dar uma cutucada no ego dele? Isso é muito hipócrita. Eu não tava nem realmente se questionando se eu era gay ou não. E aí eu falo, não sou gay. Eu gosto de mulher, mas eu não tenho interesse em você, especificamente. Não significa que é porque eu gosto de mulher que eu quero todas. Pra nude. Eu ficava me questionando, cara, como isso acontece? Será que elas são assim com todo mundo? Ah, mano. Porque não deve ter tanto cara que age desse jeito, porque são meninas bonitas, né? E tem muito cara gado mundo afora aí. Normal. Que se a menina der uma oportunidade, o cara não vai pensar duas vezes. Então eu acho que isso incomodou um pouco, ou ela percebeu algo meio fora do padrão e quis ter aquela aprovação de sempre, né? Então, ia direto pro ponto que geralmente o homem é fraco, né? Que é a carne. E a partir daí que começaram a vir as regras do David X. E eu falei, tá bom, então vamos ver se o David X estava certo. Dessa parte pra frente do vídeo, eu nem sei o que eu posso falar, porque aí eu peguei pesado. Aí virou 50 tons de cinza mesmo. Aí eu virei um cara mal educado mesmo. Eu queria descobrir qual era o extremo, o ponto limite aonde era algo, onde se tornava algo desagradável. E em nenhum momento chegou nesse ponto. Eu não quis aumentar mais. Só chegou num ponto que eu falei, não tem o que eu faça. Parece que tudo que eu pedi elas vão fazer. O que aconteceu foi que elas entraram num patamar extremo de submissão, assim, de desejo máximo de ser submissa minha. E acabou que esse teste saiu um pouco da bolha. Por quê? Porque existem pessoas ao meu redor e ao redor do Samuel, como a gente é muito próximo, né, ele é meu vizinho aqui do andar de cima, a gente decidiu fazer testes com essas pessoas pra saber se, sei lá, entrava nesse padrão. Não testes extremos no nível à la David X, mas testes parecidos, com relação a vamos mudar a personalidade pra ver se o retorno vai ser esse. E sempre, todas as vezes, deu certo. Quem ficou mais triste com essa experiência foi o Samuel, porque ele era um cara muito carismático. Ele descobriu que era um menino muito bonzinho, muito miqueias, meu querido. Muito miqueias. Tipo assim, putz, cara, eu achava que elas eram diferentes, cara. Putz, por que elas são assim? Por que elas preferem os canalhas? Por que elas não querem um cara romântico feito eu, meu querido? Vai passar, Samuel, vai passar, fica tranquilo. Era um cara muito carismático. Hoje em dia ele já é, sei lá, 60% a menos. Tô aqui com o Samuel agora. Cara, diz aí, o que você achou de eu ter feito esse tipo de teste? Primeiramente foi muito válido, né? Só foi válido porque eu não teria coragem de fazer o teste, eu não teria coragem de falar o que você falou. Mano, a gente tinha uma ideia. Eu falei, não é possível. E realmente era, sabe? Só confirmou, né? É muito desgastante você ver isso e isso ser real, sabe? É muito, Ih, tipo, rapaz. é triste, é muito triste. Eu sou Emotional damage, meu querido. uma pessoa que já passei por muitas coisas. E aí, vendo esse teste, eu descobri muita coisa. Eu descobri, tipo, o porquê que eu me ferrei muitas vezes, porquê que do nada acontecia algumas coisas e eu não entendia. Tipo, Ah, que bosta, né, cara? A gente também fez teste com pessoas do nosso próximas, círculo, pessoas assim, que estavam no mesmo círculo social. Não, vou falar. Pessoas que eu fiquei. Pessoas que eu fiquei e, tipo, não tinha nada a ver. E o Doug fez o teste e deu certo, sabe? Eu fiquei, mano, não é possível. Parece que a energia foi consumida por esse teste por mim. Eu não tenho mais energia pra lidar com pessoas, pra ser legal com pessoas, pra, sabe? Não tem. Ele criou um trauma de lidar com as pessoas do jeito que ele lidava antes, de forma Caraca. carinhosa, sorridente. E ele simplesmente, por retornos negativos, decidiu parar de fazer isso. O que, infelizmente, acabou resultando positivamente pra ele. E as coisas estão melhor depois disso. E aí, infelizmente, eu descobri sim que existe um padrão comportamental que é mais eficaz para lidar com mulheres. Até porque eu já conhecia há tempos atrás produtores de conteúdo que falam sobre comunicação e sedução. E é uma ciência exata que funciona, sabe? Que independe da aparência do cara.
se o cara colocar em prática da maneira correta, realmente funciona. Mano, se esse vídeo do Douglas pegasse 5 milhões de visualizações, ia ter uma febre de maluco agora recorrendo a métodos de pick-up, né, de sedução. Fê Alves ia ganhar grana, de repente, eu não sei se o Gambit ainda faz isso. Mano, ia ter uma enxurrada de maluco baixando o método Mystery, que é uma das bíblias da sedução. Inclusive eu tenho uma cópia. Não tem o que dizer, mano. O pessoal pode ficar putinho com os papos que a gente troca de ideia aqui na ala masculinista. O pessoal pode ficar revoltado com os canais Red Pill em si. Mas quando a gente toca nessa questão das naturezas masculina e feminina e seus profanos, meu parceiro, chora à vontade. Pode chorar que hidrata, mas não tem o que fazer, irmão. Quer queira você, quer não. Goste ou goste não, as coisas são como são. Elas são assim. E sempre serão, sempre foram assim, cara. O Douglas só tá experienciando uma pontinha no iceberg do que sempre foi na história humana, meus queridos. Tive contato com o Gustavo Gambit, com o Fê Alves, que são pessoas muito legais, troquei papos muito produtivos com eles. Jake Janeiro. E esses caras realmente mostram na prática que o negócio funciona, que a comunicação é domável. Obviamente, não só para sedução, para qualquer âmbito da vida, vale muito a pena você estudar a sua comunicação. Mas eu não sabia desses detalhes, até porque quando eu conversava com eles, eu não tinha aula sobre sedução. Eu sabia que eles produziam sobre o assunto, sobre comunicação, mas não era diretamente um assunto nosso. Hoje em dia eu gostaria muito de saber qual que é a opinião deles sobre esse detalhe. Tipo, por que as mulheres têm agido dessa forma, dado valor para homens que não merecem valor? Elas não têm agido dessa forma, meu querido. Elas são assim. É óbvio, novamente, algumas mulheres têm esses profanos muito menos aflorados. Tem mulheres que têm muito mais respeito próprio, que elas não vão se submeter. Mas a gente tá dizendo, mano, de uma parcela pequena. Assim como é muito pequena a parcela de homens que não são gados, que não ficam, sabe, dando em cima de garotas no Instagram, no Tinder, e se humilhando por garotas que eles nunca vão sequer ter a presença física. Assim como esses caras são uma parcela muito minoritária dos homens, as mulheres que se respeitam e que não entram nessas narrativas de cafajestagem também são uma parcela pequena, parceira. É só você abrir a internet aí e ver essas entrevistas de porta de balada dos caras perguntando pras mulheres: o que você prefere, o bonzinho ou o cafa? Sai comendo. É muito ruim isso. Obviamente, existem exceções. Não são todas as mulheres. Não precisava dizer isso, mas se eu não falo, vai aparecer gente aqui: mas nem toda mulher é igual. Igual quando mulher generaliza homem e os caras vão lá falar mal delas nos comentários. Porque, pelo que eu sei, eles ensinam uma outra maneira. Não existe só uma maneira de você lidar com mulheres, que é essa, zoada que eu fiz. Mas se você quer uma mulher pra levar pra sua vida, não vale a pena você lidar com uma mulher que topou esse tipo de situação. Então, geralmente esses caras ensinam você a ser uma pessoa de mais valor pra atrair pessoas de mais valor. E aprender a expressar isso da forma correta. Eu cheguei a conversar depois com mulheres à parte, assim: você se interessa por homem que trata mal, tudo mais? E eu recebia respostas diretas assim: ó, infelizmente eu sinto interesse por homem que trata mal. Pessoas próximas de mim até. E, cara, eu entendo a sua frustração, irmão. Eu também fiquei frustrado pra caraca com isso quando eu descobri a princípio, meu irmão. Só que, de certa forma, isso é libertador, cara. Por que é libertador? Porque você vai virar um canalha? Não, eu mesmo, Felipe, não viria um canalha com as garotas. Eu simplesmente me libertei dessa intrínseca, quase, né? Quase uma coisa intrínseca, necessidade de ser cavalheiro, ser bonzinho com mulher, parceiro. Não, como falar, agora o jogo está nivelado. Agora, eu, Felipe, me sinto muito livre, muita vontade pra tratar uma garota da mesma forma que ela me tratar. Se ela me tratar legal, eu vou tratar ela legal. Se ela me tratar com distância, eu vou ser distante, ou o dobro de distância eu vou dar pra ela, entendeu? Não tem o que fazer, cara. Se você quer, de fato, se dar bem com mulheres, você tem que saber jogar o jogo feminino no jogo delas, não é no jogo masculino. No jogo masculino padrão não funciona. E eu ficava impressionado, não é uma coisa que é do controle delas, né? Porque não foi só uma que me respondeu isso. É uma coisa que só acontece. É como, sei lá, eu perguntasse pra você: você gosta de chocolate? E você: putz, infelizmente gosto, atrapalha minha dieta, eu não queria gostar, mas eu gosto. Parece que é assim que acontece. A pessoa, por algum motivo, não sei o que acontece, gosta desse tipo de padrão de homem. Por algum motivo, entenda-se a natureza dela. Pois então, meus caros, eu não vou mais alongar, tá? O Douglas já disse tudo o que a gente precisava aqui trocar de ideia. Eu espero, de verdade, cara, que vocês tenham apreciado. Mano, isso aqui é o mais puro suco da realidade humana, difícil de engolir, cara. Né? É a pílula amarga de se engolir quando se trata do cara descobrir o que são de fato as mulheres, né, cara? Obviamente, não generalizando, eu sim, Felipe, acredito que haja mulheres que têm um valor moral ao ponto de não entrar nessas narrativas, né, cara? E também acho que tem homens que vão conseguir se dar bem com uma mulher, ou com algumas mulheres, não tendo necessariamente que abraçar a canalice e tudo mais.
tá? Mas no modo geral, falando de uma maneira generalizada, padrão, parceiro, as mulheres preferem os caras bad boys, né? Os bad boys sempre ganham, os bonzinhos sempre perdem, né? Os bons sempre chegam por último. Geralmente, quando aquele encontra já se ferrou demais, na mão de cafajeste, agora tá querendo sossegar e de repente tentar um relacionamento que dê certo, né? Da maneira certa. Depois de todo o dano emocional, é que ela vai dar a chance pro cara bom. Primeiro, todo o dano emocional com os caras canalhas, né? Infelizmente, essa é uma questão, tá? Só lide você com essa questão. Eu já lidei, tô tranquilo. E agora é nivelar o jogo, meu parceiro. O que vocês acham dessa ideia? Gostaram do vídeo, cara? Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam dessa narrativa. Te surpreendeu? Eu tenho a impressão de que isso surpreendeu um total de 0 pessoas, né? Exceto se você não for um cara já desperto pra realidade dos fatos. Bom, fica aí, inclusive, a minha indicação do canal do Doug, tá aí embaixo nos comentários, aliás, na descrição do vídeo. Por hoje é só. Fiquem todos na mais perfeita ordem, tudo na uma santa paz. Já dizia um toquinho e o nosso eterno poeta Vinícius de Moraes, meus queridos. Eu fui.